Olá, olá pessoal, sou a Nayara, estou fazendo dupla aqui com o Ismael. A gente vai falar um pouquinho do nosso filme que a gente escolheu, que é Elizabeth e a Era do Ouro, e também do documentário, que foi o nosso desafio, que foi Explicando Piratas. Pode se apresentar, Ismael. Meu nome é Ismael, estou em oitavo período e estou aqui com a dupla com a Yara. Isso, então, vou começar agora falando um pouquinho do nosso filme, que é o Elizabeth e a Era de Ouro. O filme, ele é passado em 1585, já na metade do reinado da Elizabeth, né, que é a figura principal do filme. E aí o longa ele retrata por um ponto de vista inglês como foi o reinado da rainha Elizabeth, enfatizando principalmente as suas relações religiosas, políticas e comerciais. E é exatamente durante os anos desse filme que acontece a famosa batalha naval travada entre Espanha e Inglaterra, a Batalha Naval de Gravelines. Essa guerra se dá por alguns motivos. Primeiro, que era instituir o catolicismo na Inglaterra por parte do rei Filipe II, que era o rei da Espanha, e dominar a Inglaterra, tornando assim a Espanha a incontestável nação hegemônica mundial. Mas voltando agora um pouquinho, antes de falar do filme e da guerra, falando um pouquinho das relações comerciais da época, né, que o filme aborda, mas de forma mais superficial. Em 1585, como a gente sabe, são as épocas das grandes navegações, dominadas a princípio por Portugal e principalmente pela Espanha, e com tímidas ascensões de outros países, como a Inglaterra, a Holanda e a França. E é nesse momento do filme que retrata um dos pontos mais importantes, que também tem a ver com as grandes navegações, né, com a aula 2, que foi a aula que a gente escolheu, que é a entrada da Inglaterra na corrida marítima. E, a princípio, a Rainha Elizabeth ela percebe essa eminente predominância espanhola no mar. E aí ela passa a patrocinar desbravadores, né, piratas, em expedições para as Américas e também para o Oriente, né? Que o Ismael vai falar um pouquinho sobre os piratas, exatamente os famosos piratas, né? E aí muitos deles acabam saqueando os navios espanhóis, como é mostrado no filme, né? Com o corsário Walter Raleigh. Que foi essa é uma das causas da guerra, né? Esse saqueamento contínuo dos piratas ingleses às tropas espanholas. E, por fim, o motivo final da guerra foi por causa da execução de Maria I, que era a antiga rainha da Escócia, declaradamente católica, né? Que era mantida em cárcere pela rainha Elizabeth I, que era protestante. E aí a execução assinada por Elizabeth acontece em 1587 e com isso a guerra é travada em 1588. A guerra que é contra a invencível armada espanhola, né? E a frota inglesa, a pequena frota inglesa, né? Mas o resultado dessa guerra é improvável. A Inglaterra vence, né? Por causa de alguns motivos, principalmente por causa de uma dispersão que acontece na frota espanhola, que é muito grande, né? Acontece uma tempestade e ela dispersa, e também por causa do ataque surpresa, né, da Inglaterra com os navios conhecidos como Brulete, que foram essenciais na vitória inglesa. E aí, como se retrata no filme, a vitória inglesa perante a Espanha muda o rumo da balança mundial, colocando a Inglaterra e outras potências como principais na disputa hegemônica das grandes navegações. E aí, entrando um pouco nos textos, né, usado na segunda aula, o Walter Mignolo ele fala que no século XVI existe essa emergência pela criação de circuito global, que é muito bem demonstrado no filme, né? Tanto pela emergência da Espanha, né, da frota espanhola, quanto com a entrada da Espanha. E aí, esse circuito, ele tem como objetivo ligar a América, a Europa, bem como a África e a Ásia também, criando assim um ciclo mundial, né? E aí, o Walter Mignolo também fala que não existe a modernidade sem a colonialidade, né? Então, como a gente vai ver também no documentário, que os piratas, muitas vezes, eles eram senhores de escravos, eles vendiam e faziam esse comércio de escravo. E aí,
é exatamente por causa dessa expansão colonial, né, e da escravidão que foi possível o acúmulo do capital para então ser iniciado tanto o capitalismo como a sua primeira fase, que é o mercantilismo. E aí também trazendo o Bresser Pereira, né, para o filme Elizabeth, a Era de Ouro, no filme também é bem retratado o Estado-nação, que nasce, né, depois da Era Feudal, e que é importantíssimo para o início do capitalismo, né? Porque aí o Estado passa a ser uma unidade política, como a gente conhece hoje, e além de acumular capital, o Estado também ele investe na economia, além de promover um ambiente seguro para esses negócios acontecerem, né? Tanto entre as pessoas como entre as próprias nações. Então, falando um pouquinho do filme e trazendo os autores, foi por isso que a gente resolveu escolher Elizabeth, a Era de Ouro. Agora eu vou dar a palavra a Ismael, que vai falar um pouquinho sobre o documentário dos piratas. Certo, obrigado. Antes, eu queria fazer uma contextualização histórica do momento que a gente está falando. O momento que a gente está falando é o momento de acessão de grandes navegações. Essas navegações foram muito importantes para a, a promoção do comércio internacional. E foi nesse período também que foi descoberto novos territórios, novas formas de exploração, enfim. E nesse contexto, a forma econômica que se estabeleceu foi o mercantilismo, que, na verdade, foi um conjunto de estratégias que os estados europeus encontraram para se consolidar. Mas como isso aconteceu? Se via a necessidade da busca do acúmulo de metais preciosos. Assim, seria uma mensagem para o meu vizinho, para o meu estado vizinho, que tipo, eu sou forte, eu sou imponente e coisa e tal. E isso acarretou um fluxo comercial internacional e, consequentemente, aumentou o número de comerciantes, que esses comerciantes ficaram posteriormente conhecidos como burguesia. E isso também contribuiu para o grande número de assaltos, que justamente são os piratas. Mas quem são os piratas? Os piratas, na verdade, são navegadores que viviam de saqueamento, ou seja, são criminosos que são perseguidos internacionalmente. E agiam de conta própria. E muitos deles perdiam suas nacionalidades e a maioria foram habitar a praia do Caribe. E a gente utilizou o documentário Explicando Piratas, da Netflix, da série Explicando, justamente isso, para retratar essa questão do saqueamento e da dificuldade das navegações. Foi nas navegações também, demandavam de novas tecnologias importantes, e Portugal foi uma das estimulantes, e Inglaterra também, tanto que o mapeamento do mundo hoje, nosso referencial para mapear o globo, é o Greenwich, que é justamente o porto onde saíam as navegações da Inglaterra, que, enfim, desenvolveu e promoveu grandemente as navegações da época. Enfim, os governos incentivavam grandemente o comércio internacional, e dentro disso, os governos requeriam impostos à burguesia, e em troca eles ofereciam justamente a segurança. E alguns
governos como a França e a Inglaterra, eles acabaram institucionalizando a prática da pirataria, como é o caso dos corsos ou corsários, que é justamente a pirataria que atua em nome do rei ou rainha, que tinha a função, por exemplo, como Nayara falou, de saquear navios da Espanha, Portugal, e era uma prática promovida pelo Estado. Aí também leva em debate a questão da ética, né? Qual é a pirataria que é justificável, né? A que atuava sozinho ou aquela que era justamente para atuar na ganância dos estados, do comércio da época. E é isso. Então, Tinha mais não, acho que a gente retratou bem, fez bem essa ponte, né? Acabou que tanto o documentário, que foi o desafio da dupla, né? O Explicando Piratas, tanto quanto o filme que a gente escolheu, que é Elizabeth e a Era de Ouro, meio que se relacionaram, né? E ambos falam exatamente das grandes navegações e como inicia o capitalismo no mundo, né? A partir do mercantilismo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu abordar bem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E tchau. Obrigada.